Olha, eu não sei você, mas eu adoro sorvetes. E por que eu tô falando de sorvetes? Porque neste vídeo, eu e você aqui, ó, juntinhos, a gente vai fazer este sorvetinho lindo, usando o Illustrator. É bom, é isso que a gente vai fazer, então eu não tenho nada mais o que falar, a não ser começar o tutorial. Então dá o seu gostei e vamos fazer o sorvetinho. Pra gente começar, 3 informações importantes. Aqui a primeira coisa que eu fiz foi criar um arquivo no Illustrator, que é um arquivo zerado, um arquivo que não tem nada. Esse arquivo eu fiz um tamanho 1000 por 1000 pixels. Ai, mas eu não sei criar um arquivo novo no Illustrator. Não tem problema. O que você faz? Clica do lado direito em cima no card para você assistir o tutorial de como começar no Illustrator. Depois você volta para esse aqui, certo? Mas se você já sabe fazer isso, criar um arquivo, beleza, deixa um arquivinho aqui. Lembrando que esse tamanho também não é o essencial. Você pode fazer qualquer tipo de tamanho aí. Eu só estou explicando esse valor de 1000 por 1000 pixels para a gente ter um valor referência. Outra coisa que a gente vai fazer aqui também é na parte de cima. O Illustrator, né, tem as organizações aqui dos workspaces. E o padrão dele é essa maneira de colocar os painéis aqui e aqui, que eu odeio. Então a gente vai trocar isso aqui, ó, clicando em Essentials e colocando a opção de Essential Classic. Aí ele vai deixar com mais alguns painéis. Eu acho que é muito mais fácil de trabalhar no Illustrator assim, mas se você não quiser também, não tem problema, tá? Mas o legal é você manter isso aqui junto comigo. Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é criar retângulos. Mas um sorvete ele não é todo quadrado. Não tem problema, tá? Mas é legal da gente criar alguns retângulos. A partir deles a gente vai fazer modificações. Então para isso, do lado esquerdo seleciona a ferramenta de retângulo e a gente vai clicar e arrastar na tela, imaginando que essa aqui vai ser a parte de cima deste picolé tão maravilhoso e gostoso. Aqui na parte de baixo, ó, eu vou clicar, tá vendo? Ó, bem aqui na linha da base, clica, segura e arrasta e faz um outro retângulo que vai simbolizar aqui no caso a parte onde a gente segura, né, o palitinho do picolé. Feito isso, nós temos 2 retângulos. Se você quiser alinhar os dois exatamente no meio, você pode vir com a ferramenta de seleção aqui, ó, clica numa área vazia, segura e arrasta, formando esta seleção, é difícil dizer isso, né? É difícil explicar isso, uma área de seleção. Selecionando tudo, na parte de cima a gente vai ter esse botãozinho. Esse aqui vai alinhar os dois, eu nunca lembro, horizontalmente, tá? Então ele alinha certinho ali no meinho. Feito isso, vamos começar a fazer aqui os arredondamentos. Ai, eu adoro essa opção. O que a gente vai fazer aqui, ó? Clicando em cima desse retângulo, se a gente tiver com a ferramenta de seleção, vão aparecer esses controladores, essas pequenas bolinhas que tem aqui no canto. Se você clicar em cima de qualquer uma delas, segurar e arrastar, a gente vai arredondar essa forma. Só que o picolé não é arredondado assim, ele é mais arredondado em cima do que embaixo. Então, para a gente conseguir trabalhar com essa maneira, com essa forma, com essa opção, vamos dizer assim, a gente tem essa ferramenta, que é o Direct Selection Tool. Com ele, eu posso clicar numa área vazia aqui em cima, ó, segurar e arrastar, formando uma seleção só para pegar esses 2 quadradinhos que tem em cima, que é esse e esse, ó. Feito isso, vão aparecer aquelas bolinhas de controle só para essa parte de cima. E agora eu vou clicar em cima de qualquer uma das bolinhas, tanto faz, a da esquerda ou da direita. Tanto faz mesmo, tanto faz, não tem problema. É só clicar em qualquer uma delas, segura e arrasta e puxa para dentro da forma. Quanto mais você puxa, mais ele arredonda. Eu vou puxar o máximo que der até ele arredondar totalmente. E embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Eu vou clicar aqui para selecionar esse pontinho da esquerda embaixo, segura Shift e clica no pontinho da direita. Vão aparecer aquelas bolinhas que arredondam, você clica, segura e arrasta, não puxa muito, é só para puxar um pouquinho só para ficar um pouquinho mais sutil essa forma. A gente pode fazer a mesma coisa também agora na base aqui, ó. Então ainda com a Direct Selection Tool, você pode clicar aqui embaixo, ó, para selecionar os 2 pontos da base, clica na bolinha interna, segura e arrasta e puxa é ótimo, né? Puxa tudo ali para deixar bem arredondadinho, bonitinho. Feito isso, vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Esse picolézinho, ele é um picolé onde tem um chocolate escorrendo em cima, então a gente vai começar a fazer essa parte agora. Com a ferramenta de seleção, esse Selection Tool, a gente vai clicar em cima dessa parte de cima aqui do nosso sorvetinho e você vai pressionar Ctrl C, Ctrl Shift V. Na verdade, quando a gente copia e cola, geralmente é Ctrl C, Ctrl V. Só que no Illustrator, se você pressionar Ctrl C, Ctrl V, ele vai colar em qualquer lugar aqui, meio que aleatório, ó.
ele joga de qualquer jeito. Mas se você pressionar Ctrl C, Ctrl Shift V, ele cola exatamente em cima. Eu sei que não parece que ele colou nada, né? Mas é porque ele colou tão em cima que parece que eu só tenho um único objeto. Feito isso, a gente vai isolar o objeto. Então, para isso, com a ferramenta de seleção, clica 2 vezes aqui, ó, em cima dessa forma. Clicando 2 vezes, a gente vai entrar na área isolada desse objeto. Isso é mais fácil para evitar sem querer de mexer aqui tanto no palito quanto na parte de trás. Agora a gente vai fazer o seguinte, hein? Eu vou vir aqui e usando de novo a Direct Selection Tool, eu vou selecionar os pontos da base aqui, ó. Clica, segura e arrasta para selecionar todos eles. E eu posso clicar em cima de qualquer um deles, segura e arrasta e move para cima. Eu vou deixar mais ou menos aqui, ó, que seria o quanto eu quero dessa cobertura. Então o que eu fiz? Eu peguei a mesma forma, copiei e colei e aí diminuí um pouquinho o tamanho, deixando essa parte de baixo e essa parte de cima. Eu sei que é meio óbvio isso, mas é só para explicar isso aqui para você entender perfeitamente o que está acontecendo. Feito isso, eu vou criar mais alguns retângulos. Então com a ferramenta de retângulo, eu vou criar um mais ou menos aqui, ó. E vou criar outro aqui um pouquinho mais compridinho. Beleza, criei esses dois. Eu sei que fazendo isso, talvez você pense, nossa, professor, esse negócio está ridículo, cara, que é isso aí? Não parece um sorvete, não. Eu sei, mas vamos lá. Aqui vou fazer o seguinte, com a ferramenta de seleção, eu vou selecionar todas essas formas aqui, ó. Então clica numa área vazia, segura e arrasta, selecionando tanto essa pontinha quanto esses 2 retângulos que a gente tem. O que eu vou fazer agora é unir eles de uma maneira a criar uma nova forma. Então o que eu quero fazer aqui é fazer o seguinte, eu quero manter essa forma aqui. Aqui eu vou querer arrancar um pedaço e aqui eu vou querer incluir esse pedaço. Para fazer isso pode parecer meio maluco, você fala, meu Deus, professor, que loucura. Eu sei, parece loucura, mas é fácil. Aqui do lado a gente tem uma ferramenta que se chama Shape Builder Tool. Esse Shape Builder Tool aqui, ó, clicando nele, você pode fazer o seguinte, você pode clicar em cima de uma forma, segurar e arrastar e passar por cima de outras formas. Então eu vou clicar em cima dessa aqui, segura e arrasta e passa até preencher essa aqui, ó. Vamos lá? Clicou, segurou e arrastou, ó. Soltei, ele criou isso, né? Ele uniu essas formas. Outra coisa que eu posso fazer também é segurar a tecla Alt. Se eu clicar em Alt, né, segurar a tecla Alt e passar em cima de uma forma aqui, ó, ele vai excluir esse pedaço. Olha só que maravilha. Só que agora tá meio quadrado demais, né? Então o que a gente pode fazer, ó, é vir com a Direct Selection Tool e fazer algumas modificações. Então eu vou selecionar esse pontinho aqui, selecionando ele, ó, aparece aquela bolinha ali que é um controlador, eu vou puxar um pouquinho para cá, só para arredondar essa ponta, vou selecionar esse pontinho aqui de cima e esse aqui e arredondar também, ó, o máximo que der. Esse aqui de baixo também, ó, só para deixar um pouquinho arredondado. Esses 2 da base também. É a mesma coisa que a gente fez antes, é que aqui eu estou trabalhando de uma forma um pouco mais isolada, mas é a mesma coisa. Se quiser aqui também pode pegar esses outros pontinhos aqui, ó, e arredondar um pouquinho para ficar um pouco mais escorrido. Olha só que legal. Já estou imaginando esse chocolate ou esse caramelo caindo em cima deste picolé. Antes da gente continuar aqui, uma coisa muito importante é, seguindo esses mesmos conceitos aqui de desenho, eu já desenhei uma outra coisa muito legal aqui, também muito gostosa, que é um hambúrguer. Se você quiser ver como é que desenha um hambúrguer no mesmo estilo, mais simplificado no Illustrator, clica do lado direito em cima no card para ver como desenhar um hambúrguer no Illustrator. Mas eu não quero isso não. Não tem problema, era só uma indicação. Agora a gente continua aqui o nosso picolézinho. Uma vez feito isso, ó, eu ainda estou naquelas opções do modo isolado. Lembra? Eu cliquei 2 vezes em cima da forma e eu vim aqui para ela. Eu quero voltar ao que era antes. Então, para isso, com a ferramenta de seleção, é só clicar 2 vezes numa área vazia. E aí a gente volta para a área onde eu consigo selecionar, ó, e trabalhar individualmente com esses objetos. Feito isso, a gente praticamente fez tudo o que era para fazer aqui, né? A gente fez todos os pedaços que tem. Então, o que resta agora... Na verdade, eu estou mentindo, não é o que resta. Tem outras coisas ainda, mas vamos por partes. Aqui a gente pode simplesmente colocar as cores. Então, para isso, com a ferramenta de seleção, eu vou clicar em cima dessa forma aqui de cima, que pode ser um caramelo, por exemplo, e eu vou lá no painel de Color. O painel de Color é esse aqui, ó. Clicando nele, vai abrir as cores que a gente tem. Nem sempre o Illustrator mostra esse esquema de cores aqui, que é o RGB. Por quê? Porque tem várias escalas de cores. Então aqui, abrindo o painel de Color, eu tenho este botãozinho com essas 3 linhas bonitinhas alinhadas. Clica sobre ele. Aqui eu tenho as opções que eu posso usar, como o Grayscale, que geralmente é o que o Illustrator mostra, mas eu gosto desse aqui, ó, HSB. Feito isso, eu posso clicar aqui embaixo, segurar e arrastar, ó, para visualizar toda a gama de cores. Então
da esquerda para a direita eu tenho todas as cores e de cima para baixo aqui eu tenho os tons das cores ficando mais claros ou mais escuros. Aqui é só clicar sobre qualquer cor que você quiser. Você pode dar um clique e soltar ou clicar, segurar e arrastar. Além disso, você pode usar aqui na parte de cima também, ó. Se você clicar e arrastar nesse slide, você pode mudar qual é a cor que você quer. Embaixo a saturação, ou seja, a intensidade dessa cor. E embaixo você tem a quantidade de iluminação. Quanto mais para a esquerda, mais escuro. Quanto mais para a direita, mais claro. A cor que eu vou usar aqui vai ser esse tonzinho aqui, ó. Que na verdade, só para vocês saberem aqui como é que faz, é o seguinte, deixa selecionado a forma, do lado esquerdo aqui, ó, clica 2 vezes, que é a opção de preenchimento, e aqui eu vou deixar essa cor que no hexadecimal, que é um código, né? Se você digitar esse código, você chega nessa mesma cor, que é esse código que tá aparecendo, que eu não vou nem dizer, porque tem um monte de letra e número, é muito confuso, beleza? Então eu tô colocando esse aqui, mas não pira nisso não, aqui você pode usar a cor que você quiser, certo? A mesma coisa eu vou fazer para as partes de baixo, nesse caso eu vou usar uma outra cor que eu já deixei no esquema aqui também, e aqui na base eu vou usar essa corzinha para fazer o palitinho. Então são as 3 cores que eu acho que combinam com esse picolé, tipo um picolé aqui de chocolate com calda de caramelo. Mas você pode fazer um outro tipo, se fosse de limão, maracujá, de manga. Ai, eu adoro sorvetes. Muito bem, feito isso, a gente acabou de colorir. O que a gente pode fazer agora é eliminar esse contorno, né? Toda essa volta aqui com esse contorno preto. Eu acho que não combina muito com o nosso desenho, acho que não tem nada a ver com ele. Então aqui eu vou selecionar a ferramenta de seleção, clicar numa área vazia, segurar e arrastar para selecionar todos os elementos, e aqui do lado a gente tem a opção do Stroke. Eu vou clicar sobre ele. O Stroke na verdade é o nosso contorno. Como eu não quero contorno, eu vou clicar sobre ele para ele ficar ativado, e na parte de baixo a gente vai clicar neste botãozinho. Esse botãozinho vai fazer o quê? Vai zerar os contornos. Então o nosso picolézinho fica sem contorno. Mas eu gostei muito mais com contorno. Não tem problema, pode deixar os contornos se você quiser, que eu pessoalmente aqui não gosto muito. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais de alguns outros detalhes. Primeiro deles vai ser o arco. Aqui em cima eu queria criar um efeito como se fosse um brilhinho aqui na partezinha do sorvete, na parte de cima. Se você não quiser fazer, não faça, mas eu acho que vai dar um charme para o sorvete. Então eu vou me aproximar um pouco mais. Do lado esquerdo eu vou selecionar essa ferramenta da linha, só que não só clique e segura nela, eu tenho a ferramenta de arco. No arco, aqui é o seguinte, você pode clicar e arrastar, ó, e ele faz um arco em várias direções. O que eu vou fazer é, eu vou clicar aqui mais ou menos, vou arrastar até aqui. Com isso eu vou criar um arco nessa direção. Ó, clica, segura e arrasta e puxa mais ou menos até aqui. Feito isso, esse arco que eu desenhei, se você olhar as opções de preenchimento e contorno, ele está vazio. Ele não tem nem preenchimento e nem contorno. O preenchimento não importa, mas o contorno é que importa muito. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, deixando o arco selecionado. E o meu não está selecionado. Não tem problema. Clica aqui, ó, com a ferramenta de seleção, clica exatamente em cima desse arco, ele vai ficar selecionado. Aqui do lado tem as opções do Stroke, que a gente já viu antes. Dessa vez eu vou clicar 2 vezes em cima dele e eu vou colocar um tom aqui quase branco. É só clicar e arrastar aqui, ó, jogar tudo para a esquerda, só que não joga tudo para cima não. Eu não gosto de usar nem totalmente branco, nem totalmente preto. Já expliquei isso em vários outros vídeos, então não vou ficar entrando em detalhes sobre isso de novo. Beleza, colocando um tomzinho aqui clarinho, eu vou pressionar OK. Quando eu faço isso, o arco já tá branco, só que eu acho que tá meio fino, né? Então para a gente mudar as opções dele, do lado direito, a gente tem aqui o painel de Stroke. Clicando nele, eu posso mudar as opções do Stroke, porque na verdade todos os desenhos do Illustrator são preenchimento e contorno. Às vezes você tem só preenchimento, às vezes só contorno, às vezes os dois. Nesse caso eu só tenho contorno, por isso que estamos no painel do contorno. Aqui eu tenho o width, que no caso seria a largura. Na verdade, não, acho que não é assim que pronuncia, é weight. Eu estava falando tudo errado, por favor, ignore a minha burrice. Então weight é a espessura desse traço, eu vou colocar uns 10. Você pode simplesmente digitar um valor aqui. Aqui embaixo tem a opção de Cap. O Cap corresponde ao início e o fim do nosso stroke. Nesse caso ele está reto. Acho que reto aqui não combina muito com esse estilo de desenho, então a gente pode colocar a opção aqui para ficar arredondado. Agora sim está muito mais charmoso, hein? Outra coisa que eu vou fazer aqui, usando retângulos, a ferramenta de retângulo no caso, ó, na parte de baixo eu vou criar 2 retangulinhos, um menorzinho aqui e o outro um pouquinho maior aqui. Os dois estão com só contorno, não estão com preenchimento. Eles deveriam estar exatamente igual a essa cor. Então para isso eu vou selecionar os dois, clicando e arrastando aqui com a ferramenta de seleção e usando o conta-gotas, que é essa ferramenta aqui, ó, deixa eu só acessar ela, essa aqui, ó. Clica no conta-gotas
E agora você clica em cima da cor que você quer, que no caso é essa corzinha aqui, meio de chocolate. O conta-gotas é legal porque ele faz isso. Deixando um objeto selecionado, acessando o conta-gotas e clicando em outro objeto, o objeto selecionado passa a ter as mesmas características do objeto que a gente clicou. Então, no caso, esses retângulos que eu tinha passaram a ter exatamente a mesma cor e o mesmo contorno. Mas não tem nenhum contorno. Exatamente, não tem contorno aqui, por isso que esses daqui também não tem. Com o Direct Selection Tool, que é essa ferramenta aqui, que até agora eu acho que você já decorou qual é, né? A gente vai clicar e arrastar embaixo aqui na base do primeiro retângulo e arredondar. Clicar e arrastar para selecionar também os dois pontinhos desse aqui e deixar um pouquinho mais arredondado. Se você quiser, você pode vir com a ferramenta de movimentação, que na verdade também é a ferramenta de seleção, e mover um pouquinho aqui essa parte da base, ó, para deixar essa parte escorrendo um pouquinho mais próxima. Por último, falta só mais um detalhe que na verdade é questão de perfeccionismo, mas se você quiser, você pode ou não fazer isso, que é o seguinte, é fazer uma leve sombrinha aqui na parte de baixo. Então vamos lá, do lado esquerdo eu vou selecionar a ferramenta Pen Tool, e aí eu vou clicar em 3 locais, aqui, depois aqui, depois aqui, na verdade mentira, não são 3, são 4, e depois aqui de novo, certo? Então vamos lá, cliquei aqui ó, nessa junção, cliquei, agora eu vou clicar aqui, agora aqui embaixo, e agora aqui, só para fechar essa forma. Então eu acabei de criar o quê? Muito bem, um triângulo, certo? Um desenho ali com 3 lados é um triângulo, pelo menos até onde eu aprendi, eu acho que é um triângulo, né? Beleza, muito bem. Eu vou deixar esse triangulinho selecionado e eu quero criar um efeito de sombra. Para isso, eu posso ativar as opções de degradê. O que é um degradê? Um degradê nada mais é do que a passagem de uma cor para outra cor. Por exemplo, um vermelho se transformando em azul, ou um roxo em amarelo, ou um preto em branco, enfim, tem várias opções de degradê. Então, deixa o objeto selecionado. Do lado esquerdo, a gente tem aquelas opções, lembra? De stroke e de preenchimento. Estou falando em inglês com português, que loucura. Do contorno ou do preenchimento. A gente vai clicar no preenchimento para ele ficar ativo. E aqui tem opções que eu posso usar para deixar uma cor sólida. O que é uma cor sólida? É uma cor sem degradê, né? Uma única cor ali que é igual em todos os locais dela. Não é isso que a gente quer um degradê. Então você clica nesse botãozinho aqui. Por padrão, ele ativa esse degradê que é de preto para branco. Se eu quiser alterar esse degradê, eu tenho a ferramenta de degradê, que é essa aqui, ó. Clicando nela, você pode clicar e arrastar aqui, ó, e definir a direção. O primeiro local que você clica é branco e o local que você arrasta e solta é o preto. Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou clicar de baixo para cima, ó, deixando mais ou menos nesse sentido. Então eu quero um pouquinho de sombra ali, que vai ser isso aqui, ó. Essa parte aqui, tá vendo? Que tá mais escura, vai ser mantida e essa parte mais clara vai ser excluída. Então beleza, fiz a forma, acabei de colocar um degradê, defini a direção do degradê. Por último, ui, que trabalheira para uma coisa tão simples, não é? A gente tem aqui, ó, a opção de Transparency, né? Esse painelzinho aqui, ó. Esse painel de Transparency, se ele não estiver aberto, você pode clicar aqui nesse botão. Nele, você tem as opções de Blend Mode, ao invés de Normal. Eu vou colocar a opção de Multiply. O Multiply vai excluir os tons mais claros e manter só os tons mais escuros. Tá ficando interessante, hein? E aqui eu tenho Opacity, onde eu posso mudar a intensidade desse degradê de forma geral. Eu vou colocar uns 50, olha só que legal, a gente fez um picolé bonitinho e até fizemos uma sombrinha dele aqui na parte de baixo. Uma última coisa muito importante antes de acabar esse tutorial, porque na verdade acabou, né? Então é só uma propagandinha básica aqui. É um tutorial que, se você quiser, eu desenhei um outro tipo de desenho, com outro estilo. Na verdade o estilo é basicamente o mesmo, mas o desenho é outro, que é como desenhar uma caveira no Illustrator. Então clica do lado direito no card e você pode assistir esse tutorial, nossa, que palavra difícil, esse tutorial que tá muito legal. Sorvetes podem ser refrescantes, mas tem algo muito melhor do que isso. Se você aí, ó, for até a descrição do vídeo aí embaixo, você vai encontrar um link poderoso do meu curso online de Illustrator, onde você vai dominá-lo. Nesse curso, você vai aprender as principais ferramentas e funções do Illustrator, enquanto vai ver vários exemplos para colocar todo o conhecimento em prática. Dentre os assuntos do curso, tem comandos, manipulação de objetos, grupos, preenchimento e degradê, cores, efeitos, estilos, ferramentas de desenho, imagens, símbolos e muito mais. Se você quer conhecer todo o potencial do Illustrator, agora é a hora. O link deste curso tá na descrição do vídeo aí embaixo. Vai logo, clica lá embaixo.
Se você ainda não assistiu os outros tutoriais de Illustrator aqui do meu canal, não seja nervoso. Aqui do lado tem mais alguns tutoriais que estão show demais. Este vídeo organizado vai parando por aqui. Obrigado para você que assistiu. Valeu!